Gravando. Oi pessoal, tudo bem? Olha só, eu estou aqui para falar sobre umas questões que os acadêmicos de medicina me mandaram, tá? Que mais do que direito médico tem a ver com bioética, tá? Então, assim, vou tentar tirar o juridiquês da coisa, porque tem sentença judicial, tem uma reportagem, né, do Migalhas falando sobre essa sentença, tem essa sentença, eu vou falar sobre o caso, mas eu vou tentar tirar o máximo possível do juridiquês, porque não interessa. A questão aqui é uma questão de bioética, é uma questão, inclusive, do que está acontecendo hoje na pandemia. O que é? A alocação de recurso público, como melhor alocar um recurso público que é limitado, né, para atingir assim uma maneira mais eficaz. Então, a melhor alocação de recurso público na saúde, tá? E principalmente agora, durante a pandemia, é uma questão que está muito suscitada. Principalmente até porque agora no estado do Rio de Janeiro se fez aquele método, a secretaria está tentando fazer, né, aquele método de pontuação para você ver assim do que é mais eficaz e para quem alocar esse recurso pela limitação deles. Então você tem limitação de respiradores, limitação de UTIs, e como é que você pode julgar diante de tanta necessidade, né, de tanta procura, você pegar e alocar esse recurso da melhor maneira possível, quer dizer, escolher quem vai receber esse recurso público diante de uma limitação, tá, na saúde pública. Então vamos lá. O caso foi o seguinte, ele mandou aqui um caso de uma sentença de um juiz da Vara Federal do Pará, da primeira Vara Federal do Pará, civil do Pará, e que aconteceu? Uma pessoa estava internada na UPA, estava com um problema, né, possivelmente, não tinha feito o exame, mas possivelmente advindo do Covid-19, do coronavírus, porque ele já estava com dor no peito, estava com febre alta, ele tinha os sintomas clássicos do Covid-19, inclusive tinha feito uma TC, tinha dado aquele vidro fosco, né? E o que aconteceu? A família, porque ele estava numa UPA e tinha que ser transferido para uma UTI, a família fez o quê? Diante da necessidade, que ele estava piorando, as extremidades já estavam começando a ficar cianóticas, né? Então, pela baixa oxigenação, então o que aconteceu? A família pegou, correu na Defensoria Pública e fez um pedido judicial, né, para que ele fosse internado numa UTI, né, que abrisse vaga no UTI. Mas tudo bem, o que aconteceu? A Defensoria foi lá, fez o pedido, né? Claro, aí tem coisas jurídicas aí que não vale a pena entrar, mas assim, foi num plantão judiciário. O que é o plantão judiciário? Tem o horário da justiça normal, que vai até 5 horas da tarde, depois começa o plantão. Quer dizer, os juízes não estão lá mais no fórum, o fórum está fechado, mas fica um juiz de plantão. Para quê? Diante de emergências e necessidades, o advogado vá procurar justiça, de repente, numa hora fora do expediente. Então tem sempre um juiz de plantão. Esse juiz de plantão, ele, na maioria das vezes, ele não é um especialista, né? Ele está lá e de repente não é nem da área ali, às vezes ele não é da área civil ou da área criminal, ele de repente está num plantão ali sem a necessidade de uma especificação. Então o que aconteceu? Foi feito o pedido, o juiz, geralmente, o juiz de plantão, eles, por não entender muito do caso e diante da urgência dessa necessidade, o que ele fez? Ele foi lá, deferiu o pedido, os documentos, tudo comprovado, porque nos pedidos eles estavam pedindo o que se diz na justiça, tutela antecipada. O que é? Como se fosse uma liminar, né? Liminarmente, olha, sem ouvir outra parte, porque sempre tem que dar aquela chance do contraditório da outra parte se manifestar. Então, assim, olha, sem ouvir parte nenhuma, diante dos documentos que estão aqui apresentados, eu mostro que é urgente, não dá tempo de ouvir a outra parte, então tem que ser sem ouvir a outra parte, que seria, qual seria a outra parte? Como a saúde pública é tripartite, porque são 3 membros que constituem a saúde pública solidariamente, eles são iguais, é o município, o Estado e a União. Então, assim, eles 3 têm recursos e eles 3 são responsáveis pela saúde. O que aconteceu?
o juiz de plantão deferiu, quer dizer, deu para que se internasse, se removesse esse paciente para uma UTI. E o que aconteceu? Ele fez uma ressalva, ele falou assim, olha, que isso não abra precedente para os próximos que vierem aqui pedir, porque senão todo mundo fica sabendo, vai todo mundo correr para a justiça para pedir, né? A mesma coisa, eu também quero que o parente, o paciente, seja internado numa UTI. Então ele falou, para não abrir precedente judicial, né, para as pessoas não virem aqui pedir, isso vai depender, isso não vai abrir precedente para os próximos que vierem, falar, você deu para ele, tem que dar para mim também, e vai depender das vagas e da disponibilidade que tiver dessas UTIs e desse recurso público. Isso foi o juiz de plantão. O que aconteceu? Toda decisão que o juiz de plantão dá, ele vai para o juiz principal. Apesar do texto estar escrito juiz substituto, isso daí é só uma diferença lá na justiça, mas ele é juiz, tá? Ele é juiz, que era o juiz da causa, a gente chama o juiz natural da causa. Aí o processo acabou indo para a mão dele, ele olhou o processo e acabou o quê? Negando o pedido. E por que ele negou o pedido? Aí ele fundamentou principalmente em cima do quê? Do artigo 196 da Constituição Federal, que diz o quê? Primeiro, a saúde é um direito do cidadão e uma obrigação do Estado. Ok, até aí tudo bem. Então, se a gente fosse pensar só assim, o Estado é obrigado a prover, então, a UTI para essa pessoa. Só que ele diz o quê? Ele fala que a saúde tem que ser de maneira universal. A saúde tem que ser provida de uma maneira universal, né? Tá aqui, vamos ver aqui, ó. O acesso é universal e igualitário, é o que diz o artigo 196, né? Que tem que ser de uma maneira universal e igualitária. Então, isso parte de levanta um princípio, que é um princípio de quê? De que, olha, tem que ser igual, universal, quer dizer, tem que ser para todo mundo, tem que ser de uma maneira igualitária. Aí que a bioética vai entrar e aqueles outros textos vão entrar aí. Tá? Ele justificou por aí. Ele ainda acaba justificando, entre outros motivos, não há fundamento racional que justifique a retirada de alguém que está internado em um leito de UTI para que a outra ocupe o lugar. Então, assim, você não sabe se existe disponibilidade ou não e você vai tirar um para colocar outro. Aí não tem justiça, né? Aí a parte autora não tem o direito de passar à frente na fila, porque aí ele diz o seguinte, olha, se todos vierem aqui na justiça, se todos que estão na fila de espera, esperando uma UTI, que tem o mesmo grau de necessidade que esta pessoa que está pedindo agora, eles têm o mesmo grau de necessidade, estão na fila, o que acontece? O que acontece? Se todos vierem à justiça pedir, o que a gente vai acontecer? A gente vai transferir a fila, é o que ele diz na sentença, a gente vai transferir a fila do poder executivo do Estado, né? Estado aí entenda-se tripartite, município, Estado e União Federal, mas vai se tirar do poder do Estado para a justiça decidir. Aí a fila vai sair de um lugar para outro, isso teoricamente, né? Isso tudo considerando teoricamente. Então, assim, não tem como a justiça, num caso de alocação de recurso público que é limitado, decidir de uma maneira equitativa para todo mundo. Então, é uma das justificativas dele, né? De falar assim, olha, se todo mundo viesse aqui na justiça, o que ia acontecer? Eu só ia transferir essa fila que está lá para eles decidirem, que está uma fila, para a fila de cá. E outra, se eu der para esse paciente, ele vai estar furando a fila. Então, ele não é, de acordo com a Constituição Federal, não vai ser de maneira igualitária, né? Aí na sentença ele diz ainda, se tivessem duas decisões judiciais, né, ele desse, vamos dizer, para esse paciente que veio pedir na justiça, se um outro juiz desse também, chegasse lá, só tivesse uma vaga na UTI, uma sentença ia ser cumprida e a outra não. Então, assim, não dependeria aí, nesta questão, o Poder Judiciário decidir, e sim o Poder Executivo, o Poder do Estado. Tá? Mas eu acho que, em suma, tudo isso daí
Inclusive ele faz uma crítica no final que ele fala que muitas liminares são concedidas. Por quê? Porque a gente vê a urgência, o juiz vê a urgência na hora de conceder aquela liminar pelas provas que estão ali trazidas sem escutar a outra parte, até porque o médico, tudo que ele escreve no prontuário e tudo tem fé pública, como a gente já disse antes. Mas o que acontece? Muitas das liminares, quando elas vão ser julgadas, elas já perderam a efetividade delas. Por quê? Porque o que precisava ali na hora de urgência foi sanado e depois o processo anda e isso não interessa mais, né? O que evita até essa discussão pública nessa bioética de discutir quem seria, aonde seria melhor alocado, para quem seria esse recurso público da saúde, né? Então essa é a sentença dele. Essa é a sentença dele. Aí você tem o seguinte, aí deixa eu ver aqui, eu tenho uns apontamentos aqui que eu fiz, aí você tem um texto que é um texto que está lá colocado, que é a priorização dos pacientes em emergências médicas, né, uma análise ética. Então a gente vai discutir, que é o que está sendo discutido nessa sentença, que é a discussão ética de quem vai usar esse recurso, tá? Então, aqui diz o seguinte, diante da escassez de recursos, para quem seria o atendimento prioritário, né? Essa questão é uma questão ética, né? Então, nas emergências médicas, diante de uma escassez de recursos, quem seria, né? Aí foi feita uma pesquisa, né? Ele coloca lá, inclusive um dos textos é esse, é uma pesquisa que foi feita pelo pessoal da USP, se eu não me engano, foi o pessoal da USP, que fez com o pessoal que trabalha em saúde pública, doutorandos e mestrandos. Ele fez uma pesquisa de 2009 e 2011 com os questionamentos éticos, né? Então ele coloca ali várias questões, né? Questões como éticas, como, vamos dizer, na saúde, internação. Então, assim, o que seria questões como sexo, idade, né, e merecimento, vamos dizer, por condição social. Então ele coloca várias questões ali. E no final desse texto, eles chegam à conclusão que o quê? Que eticamente, o que todas essas pessoas foram... então tem questões ali assim, se tivesse um respirador e uma pessoa, as duas fossem mães, mas uma fosse mãe de 4 filhos e a outra fosse mãe de um filho só, para quem você escolheria? Então tem essas questões, né? De tipo, olha, se a pessoa tem 80 e poucos anos, a outra pessoa é mais jovem, para quem você escolheria? Então, diante de todos esses questionamentos, eles chegaram a uma conclusão de que, eticamente, teoricamente, a corrente do princípio utilitarista, né? Que seria esse princípio utilitarista? Seria, na saúde, né? Seria um princípio da utilidade social, né? O que seria? A distribuição que proporcione mais saúde. Então seria assim, a definição ética de como é que você iria resolver isso seria a distribuição que proporcione mais saúde, né? Menor dor e sofrimento ao maior número de pessoas envolvidas com a decisão tomada. Então, assim, o que seria o ideal? O ideal seria você distribuir esse recurso, né? Entenda-se aí medicamento, respirador, UTI, o que seja, de uma maneira que proporcione mais saúde, menos dor e sofrimento ao maior número de pessoas envolvidas com a decisão tomada, né? Então, aí passa pelo quê? Aí passa pela dignidade da pessoa humana, né? Porque aí você vai dizer assim, mas peraí, por que você vai dar para um, você não vai dar para outro? Tem a dignidade da pessoa humana, todo mundo tem direito à saúde e pode dispor desse recurso. Como esse recurso é limitado, você tem que tentar proteger os mais vulneráveis, né? O estado de saúde de acordo com a gravidade e a fragilidade e a vulnerabilidade de cada um. Então, o que se entende é o seguinte, e acaba dizendo esse texto, numa sociedade que é muito caracterizada pelo pluralismo, os médicos têm cada vez mais procurar entender
essas representações, esses valores existentes na sociedade. Quer dizer, o que seria o mais justo, né? Porque igualdade, a falar tem que ser igual para todo mundo, não. Tem que ser equinânimo, tem que ter equidade. O que seria equidade? Seria uma igualdade com justiça. Uma igualdade com justiça. Você dá a quem mais precisa, né, de acordo com a sua necessidade. Então, a cada um segundo as suas necessidades, observando a eficácia do recurso reclamado e os limites reais dos bens disponíveis. E isso tudo sendo discutido anteriormente, claro, né? É por isso que ele diz, até em outro texto lá, ele fala assim, olha, o médico tem que se decidir de acordo, vamos dizer, com a bioética, com a ética, e cada vez que ele decide de uma maneira mais isolada, sozinho, e de uma maneira mais simplória, ele vai estar ferindo cada vez mais uma equidade, uma ética. Então, é melhor, essas questões são profundas e são complexas, o melhor seria discutir, né, antecipadamente, né, questões éticas daquela sociedade, porque aí você tem questões éticas que no outro texto ele já entra, que seria, vamos dizer, questão ética, vamos dizer, da idade. Aí ele diz que lá nos Estados Unidos, transplantes, a gente sabe que mais ou menos 5% dos transplantes para pessoas acima de 80 anos, 85 anos, eles vêm a ter sucesso. Então, para quem você escolheria, vamos dizer, transplantar um órgão? Né? Para uma pessoa idosa ou para uma pessoa mais nova, se uma pessoa idosa só tem 5% de efetivamente ter este sucesso. Então, se o sucesso é maior uma pessoa mais nova, isso entra num critério ético de escolha, né? Agora, também, aí você vai discutir um outro lado, que para certas sociedades o merecimento, está em outro texto lá também, que o merecimento seria o que esta pessoa, pela idade que ela já teve, ela proporcionou de bem para a sociedade, enquanto o novo ainda não fez muita coisa. Então, se você encara desta maneira ética, o que seria? O mais idoso teria mais chances de receber esse recurso por merecimento, né? Aí é que ele entra na teoria que ele acaba chamando de passado, presente e futuro. O passado é o merecimento, né? O que é que essa pessoa, por que essa pessoa mereceria pelo passado, pelo histórico dela. O presente é pela necessidade. Qual é a necessidade de urgência dela atual? É maior do que da outra? E o futuro seria o quê? A efetividade, que aí eu falei, né, nessa questão da idade. O que é mais efetivo? Transplantar para um jovem que tem mais chances de dar certo esse transplante, ou para uma pessoa idosa que as pesquisas mostram que só 5% vão caminhar para o sucesso. Então não, seria para a pessoa jovem. Aí a questão da idade perderia esse sentido. Então, dependendo da sociedade, do contexto social que se está embutido, essa questão de discutir a bioética desses recursos é muito importante. Então ele fala, olha, o médico, quando se depara com a questão dessa, pode chamar as comissões de bioética das instituições, dos hospitais, né, para discutir isso. Elas nunca vão poder fazer o quê? Te direcionar e te obrigar a tomar uma decisão. É o médico que vai tomar, claro, mas elas podem te orientar com certos questionamentos, né? A gente tem um caso agora, como eu falei, dessa saúde aqui do estado do Rio de Janeiro, que estão querendo fazer um questionário, que se a pessoa, quanto menos pontos a pessoa tiver, mais chance ela tem na fila de conseguir uma UTI ou então um aparelho, né? A pessoa mais idosa tem mais pontos, a pessoa tem comorbidade, tem mais pontos. Então é para tentar uma equidade, porque a equidade é o quê? É uma igualdade com justiça, né? Deixa eu ver aqui o que ficou mais. Importante. Pessoas de recursos com familiaridade. Gente, eu acho que é mais ou menos isso aí que eu quis dizer. Então, assim, tudo passa e o juiz deu uma decisão em cima disso, da questão bioética, da equidade, da justiça, da alocação de recursos,
que não é assim, eu tenho direito, você tem que me dar. Não, é o coletivo, o interesse coletivo em detrimento do interesse privado, né, particular. A gente está numa situação que, quando você tem recursos limitados e muita gente procurando, você tem que abrir mão do direito individual em prol do direito coletivo. E quando você vai falar em direito coletivo, você tem que ver o quê? Exatamente essa questão de proporcionar o melhor possível, né, do bem-estar social, o melhor possível para a maior quantidade de pessoas, assim, com o menor sofrimento possível, tá? Então essa é a questão bioética. E o juiz fundamentou ali com a Constituição Federal, artigo 198, né? 198, tá? Em que ele 196, desculpa, artigo 196 da Constituição Federal, que ele diz que, apesar de ser um direito de todos e um dever público, né, um dever do Estado, existe o quê? Esse direito tem que ser universal e ele tem que ser atingir a todos. Então aí está fundamentado um direito do princípio da utilidade social, tá, desse bem. Gente, tem que ler esses textos sim, eu tentei destrinchar esses textos aí, mas acho bom vocês darem uma lida depois do que eu falei para vocês acentuarem esses pontos aí, e qualquer dúvida é só chamar. Muito obrigado, cuidem-se.